Treino é treino, jogo é jogo. Eu sou André Vasconcelos e agora a gente vai entrar em quadra para poder praticar exercícios relacionados ao esporte. A gente já fez toda aquela correlação, então até já vou colocar direto na tela para a gente fazer aquele recapitulamento rapidãozão relacionado ao esporte, que a gente já viu que ele tem esse direcionamento para a educação, também tem a sua vertente da performance, né? Performance de quê? Rendimento. Rendimento o quê? Rendimento na execução e rendimento no quê? No lucro. Lucro que está relacionado ao quê? Ao poder da mídia, porque a mídia quer o quê? Publicidade. Então, ela tanto tem essa função de estimular, né, influenciar com base nessa divulgação e como obter também os seus resultados. Resultados do quê? Financeiros. Então, a gente tem todo esse direcionamento em tela aí. Também temos essa compreensão que é o que a gente mais utiliza e aborda aqui nesse contexto do Enem e no contexto da formação do esporte trabalhado na educação física, que é o desenvolvimento do ser, tá? Temos também aquela relação sobre suplementação e anabolizantes, que a gente já viu qual seria a distinção, se você não lembra, acessa a plataforma para rever essa aula e outras, mas a gente também tem aquelas definições relacionadas aos tipos de esporte, pode ser de marca, de rede, de invasão, de taco, técnico combinatório. Professor, eu não me lembro de nenhum, por isso que eu falei, acessa a plataforma e tu não tá estudando, rapaz? Então, pelo amor de Deus. E aí, e só para aquele estímulo filosófico, Nelson Mandela, o esporte tem o poder de mudar o mundo, então vamos mudar agora essa parte e já ir para o exercício. Como a gente tem muito exercício, a gente vai seguir aquela formatação. Lê o comando, caso haja necessidade, a gente lê o texto base para poder marcar a alternativa. Professor, é muito texto, é muita informação, é pouco tempo. Por isso que eu falei, com calma, plataforma, direitinho, paz e amor, mas qualquer coisa aperta start, faz. E aí segue. Beleza? Gol, posso ir? Posso mexer? Então bora. Ó, para isso você pode até utilizar o seu livro, então ó, a gente vai trabalhar competência 3, habilidade 11, o livro vai ser o de volume 2, a página 132, 49, então já que vocês têm os livros, a gente vai colocar a questão na tela, tchá! Coloquei, a gente vai ter esse texto base, vocês podem acompanhar pelo livro, vão fazer a leitura devagar, com calma, mas aqui a gente já vai direto para o comando. Então aqui o comando é o seguinte, ó, a linguagem corporal é uma das principais formas de interação social e contribui também para o bem-estar da pessoa com deficiências, mesmo considerando os limites desse praticante. O esporte desempenha um papel fundamental, pois conforme o texto, oferece às pessoas com deficiência a oportunidade de, conforme o texto. A gente precisa ter as informações do texto para identificar na alternativa qual é a opção correta. Então, a gente vai ter que ler o texto? Vai ter que ler o texto. Então, a gente já volta para lá. Como você tem o texto aí, eu vou deixar você dar uma pausa, analisa devagarzinho. A gente vai, vou ficar em silêncio, pausou, leu, acalmou, a gente vai direto para o comando, para a alternativa certa, que é socialização, porque permite que diferentes pessoas interajam a partir do esporte. Aí aqui a gente vai fazer a problematização. A gente vai ver as alternativas e vai identificar o que estaria errado nelas e por que essa é a alternativa correta, que eu acho que fica mais fluido, mais fácil de a gente fazer essa localização, beleza? Então vamos lá, ó. Interação que pode ocorrer em relação à prática esportiva entre as pessoas. No esporte a gente já viu que tem a interação, tem esse direcionamento para a socialização. O esporte ele tem esse papel, mas quando praticado com o direcionamento. Como é que a gente está abordando o aspecto da deficiência e a gente tem o texto base com esse direcionamento, com essa compreensão de qual é a função e a importância deles para a inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem que fazer esse mapeamento, tentar distinguir e lembrando, às vezes a gente tem distratores, ou seja, aquela questãozinha que está ali para te distrair ou fazer você marcar de forma errônea. Então a gente sempre tem que buscar a alternativa mais correta, beleza? Às vezes tem informações que elas são assertivas, mas elas não estão alinhadas com o comando do texto. Então, como é que é uma questão de contextualização, ou seja, a informação está explícita no texto, a gente tem que seguir em frente. Então, ó, socialização porque permite que diferentes pessoas interajam a partir do esporte. Isso é uma das dinâmicas do esporte, por isso que provavelmente esse é o gabarito, porque é uma das características, essa socialização e a interação por meio do esporte. A gente tem a compreensão de que o esporte ele pode ser excludente quando direcionado para o rendimento, mas quando executado na sua essência, né, nessa parte de
cultural, nessa parte como fenômeno social. Veja, fenômeno social. A socialização é um dos grandes fatores propulsores dessa prática esportiva, que é a prática esportiva, beleza? Vamos ver ela aqui, ó. Alternativa C, diversão, já que o esporte é uma forma ilimitada de proporcionar alegria a todos. Veja, está errado na sua essência essa afirmativa? Pode ser que não, mas ela está desalinhada com o comando da pergunta, tá bom? A questão de promoção, pois os vencedores acabam chamando a atenção da mídia, não deve ter correlação com o texto. A gente já viu o papel da mídia, qual é a função, tem esse viés lucrativo, mas aqui a gente está alinhado ao comando, beleza? E por fim, a participação, já que existem outras formas eficazes de socialização dos deficientes, aqui essa participação ela está desalinhada com o restante da alternativa, então a gente não marcaria ela, por isso que a gente ficou com a alternativa B de bola, não foi? Deixa eu ver, foi isso mesmo. E aqui, já que foi B de bola, a gente já vai para a próxima, porque a gente segue o jogo. Aí a gente vai continuar com o volume 2, vamos para a página 162, a questão agora é a 139, eu vou deixar você se localizar, respirou, marcou, porque, ó, mais um textão, comando enorme, alternativa enorme, questão enorme. Você faz aquela pausa, faz a leitura aí no seu livro, acompanha, eu vou fazer o direcionamento e a gente, com base nas alternativas, a gente vai mapeando e buscando identificar qual é a questão que está errada e o porquê dela estar errada, beleza? Então vamos lá. Em tela, a gente já tem a alternativa correta aí, que é nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. O comando seria, ó, o sentido do esporte e participação construído no texto está fundamentalmente presente nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Volta para mim que a gente já estudou os esportes de participação. É aquele que a interação ela é livre e o direcionamento para a sua execução não está atrelada a um rendimento, ou seja, não é aquele em que eu tenho que ganhar, não é aquele em que eu estou construindo saber, não é uma escola, digamos assim. É aquele um pouco mais livre e que tem qual objetivo ali, ó? A gente tem como objeto o objetivo, maior engajamento dos cidadãos, é permitir essa interação. As outras alternativas, ó, nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúne diversos países na disputa de diferentes modalidades esportivas. Jogos Olímpicos, o direcionamento é o quê? Competição, não é a participação. Segue. Nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso do indivíduo incentiva a participação dos demais. Mais uma vez, prática competitiva. A gente está fazendo uma participação, esporte por participação é aquele mais livre, espontâneo, sem uma cobrança de um resultado. Alternativa C, campeonato. Se é campeonato, a gente já sabe que é a competição que a pessoa gosta, então a gente já descartaria em relacionado a esporte de participação. E por fim, alternativa D, o seu erro está nas competições promovidas pelas federações que continuam sendo competições. Então, esse direcionamento. Às vezes, aqui eu estou fazendo mais rápido, mais direto, porque a gente tem pouco tempo, mas com calma você vai fazer a leitura do texto e vai buscar identificar no texto as informações relevantes para o comando. Não é uma análise ampla, é direcional. Por isso que eu estou falando, a gente não pode extrapolar, a gente não pode sair daquilo que é direcionado. Aqui a gente só estava querendo saber uma correlação das informações do texto com o esporte de participação, que é aquele que a gente já conhece, que é um pouco mais livre e espontâneo, livre tanto dessa construção da formação, da educação, tanto quanto do rendimento, que é o esporte competitivo de rendimento, que quer resultados, beleza? Compreendido? Para a próxima questão, agora você vai para o volume, continuando no volume 2, mas agora vai para a página 141, na questão 77. Se localizou, se identificou, temos o texto base, foca aí, faz a leitura, passa um tempinho, respira, mas sabendo que como a gente está no prazo do Enem, são 3 minutos mais ou menos para a gente responder cada questão. Então a gente vai tentar fazer esse mapeamento rápido agora. Marca tempo na tela, 3 minutos para a gente responder. Ó. Ao considerar o papel do esporte como um meio de interação social, é correto afirmar que o texto induz as escolas a implementarem em seus currículos esse conteúdo fundamental, porque a prática de esporte faz parte do conteúdo fundamental de qualquer escola no Brasil. Aqui a gente está falando do esporte educativo, qual é o direcionamento e por que ele está presente na escola. Então a gente vai ler o texto base? A gente pode até ler.
Porém, como eu tenho pouco tempo, os diferentes modos de manifestações da cultura corporal são distintos e importantes para serem tratados na escola, sendo um conteúdo fundamental. Aqui foi só um direcionamento, a gente já sabe que é como que o esporte ele é trabalhado na escola, e aí como gabarito vai ser a prática de esporte, faz parte do conteúdo fundamental de qualquer escola no Brasil. A competitividade deve ser ensinada às crianças e aos adolescentes desde cedo? Eu sei que não. Aqui a gente está pela socialização, interação. A competição ela está inserida dentro de um contexto mais amplo, como um resultado daquele tipo de prática, mas não como resultado da formação daquele indivíduo, do desenvolvimento daquele ser. Então, nessa construção, a gente tem como direcionamento a socialização. Então, nada de competição. Os apelos recreativos e educativos devem superar o caráter competitivo do esporte. A gente tem que entender a correlação, a recreação, a competição e a vivência, a experiência. Lembrando que, como aqui a gente está falando do universo educacional, a gente está falando de desenvolvimento do indivíduo. No caso do esporte de participação, que teria esse viés um pouco mais recreacional, porque seria mais livre, espontâneo, sem um direcionamento um pouco coeso, né? Aqui, no caso do universo escolar, a gente faz a ampliação, a gente mostra o universo do todo. No caso de participação, a gente faz focal porque é aquilo que nos interessa para a nossa recreação, já que vai ser atividade de lazer, leisure, livre, beleza? Sem obrigação. E também não seria o de competição porque não tem esse rendimento aí focado. A alternativa a ser o erro dela está, as artes marciais e lutas ensinariam aos estudantes técnicas de defesa pessoal. Aqui está falando do que seria ensinado nas lutas. A gente tem a compreensão do respeito, da igualdade, né, da diversidade com base no ensinamento da luta e o aspecto também cultural, a formação tanto da identificação de lutas ocidentais, lutas orientais, a construção da identidade nacional por meio da capoeira que é patrimônio imaterial da humanidade, com base no conhecimento brasileiro, justamente fazer parte da matriz nacional. Então tem todo esse direcionamento. Então aqui tem essa compreensão, mas não é relacionado aos golpes, vamos dizer assim, né? A técnica de luta de defesa. No caso da alternativa D, a cultura de corpo ativa nas crianças e nos adolescentes, hábitos físicos e mentais. A cultura, ela não é que ela ativa, mas ela direciona. Lembra que a cultura serve como mapeamento do conhecimento. É essa troca, essa construção de saberes. Mas o que faz isso é a prática. Então, como aqui a gente não está fazendo essa correlação, a alternativa correta fica com a opção E, e a gente já vai para a próxima, que não está no livro, então a gente vai ter que ler ela rapidão, que é para a gente conseguir abordar. Ó. Vou até direto. São exemplos de esporte de invasão em territoriais. Eu vou poder ganhar tempo, porque aqui eu não vou precisar ler o comando, eu já sei qual é a pergunta. São exemplos de esporte de invasão ou territorial. Esporte de invasão a gente já sabe que é aquele em que eu estou em determinado espaço e eu tenho que invadir o campo adversário, eu tenho que partir para o ataque e eles vão ficar ali na defesa, mas tem uma zona em que a gente tem que migrar, tem que caminhar. Então, vamos às alternativas. Ó. Alternativa A, handebol, basquete, futebol e vôlei. Vôlei, esporte de rede, cancela. Alternativa B, rugby, futsal, natação, futebol americano. Ai, professor, essa daí. Porque na natação eu também vou... Não, na natação você anda na quadra, mas não quer dizer que você está invadindo o campo adversário. Até porque se você vai para a raia adversária, né, vai dar um choque dentro d'água, uma porradinha, então nada de B. Alternativa C, tênis de mesa. Se é tênis é mesa e mesa tem uma rede, nada disso. Esporte de rede, está descartada. Alternativa D, basquete, handebol, futebol e futsal. Acho que temos o nosso gabarito, porque a alternativa está falando ali de taekwondo, que é luta, então a gente tem a alternativa D. Em menos de um minuto, sem ler o comando, a gente já vai para a próxima, porque aqui é tiro, porrada e bomba. E a próxima, mesmo direcionamento. Ó, Enem 2016, considerando os princípios expostos no texto, tá? No texto, o drible no handebol caracteriza o princípio de recuperação da bola, progressão da equipe, finalização da jogada, proteção do próprio alvo, impedimento do avanço do adversário. Quando eu estou driblando, estou com a bola, cadê minha bola? Não tenho uma bola aqui para fazer um exemplo. Mas eu estou com a bola. Quando eu vou driblar, o que eu quero fazer? Eu estou com a bola aqui, ó, na mão, handebol. Eu vou pegar e vou driblar porque eu quero
avançar. Cadê? Avançar, progressão. Opa, progressão da equipe. Se eu estou com fundamento, cadê eu? Fundamento é a técnica de cada modalidade. No caso do handebol, no caso do futsal, ambos têm a técnica, o fundamento do drible. E o drible é justamente eu estar em posse de bola e tentar fazer essa manipulação, ludibriação para poder avançar. Se é avançar, é progredir. Se é progredir, é gabarito B, B de bola, bom de bola. E a gente já tem a próxima, que a gente não para, que é direto. A gente tem aqui uma imagem, ela tem informações, então respeitar as torcedoras, conversar, torcer, tocar sem permissão, temos um pé, empurrar, pé. Se sentiu desrespeitada, denuncia e tem todo esse direcionamento. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao... Qual é o problema relacionado a isso? A gente já está falando de questões de gênero, falando de questões de violência, e dessa problemática em relação da violência nos estados e principalmente focado para a violência contra a mulher. Então a gente vai tentar analisar qual é o objetivo, né? Promover a ação de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos? Pode ser essa produção, pode ser essa, porque qual é a informação? No anúncio publicitário tem direcionamentos. Lembrando que, no caso de anúncios publicitários, faz parte de um gênero e esse gênero é de indução, ele quer influenciar a determinado público fazer algo. Professora de português, por favor, não me cancele, mas eu acho que é esse direcionamento, de induzir, influenciar. Esse é o papel de uma campanha publicitária nesse caso. Então, aqui ele está ali promovendo, estimulando o que é para fazer... Tem uma ação, que é a de conscientização, né? Então, a gente já tem essa daí como gabarito, as outras estariam erradas, porque na alternativa B, estimular o compartilhamento de políticas públicas, não tem esse papel, esse anúncio. Alternativa C, divulgar para a população as novas regras, não se trata de regra. Informar o público masculino das consequências, não se falou das consequências. E regulamentar as normas de boas convivência, não se trata de uma regulamentação, é justamente um direcionamento para uma sociedade um pouco mais coesa, em que respeite a igualdade, conscientize o público sobre a inclusão e o respeito nos estados e na vida em geral. Vejo que é só um recorte, o esporte ali seria um recorte de uma sociedade um pouco mais ampla, tranquilo? Então a gente avança. Professor, isso é maratona? Praticamente é esporte, meu amor. Esporte aqui é de com força. Vamos lá. Mais uma questão, Enem 2011, o esporte de alto rendimento, deixa eu ver direto para o comando. As grandes competições são reservadas aos grandes talentos e possibilitam a promoção do espetáculo que geram modelos de atletas que passam a ser exemplos seguidos por jovens e crianças. Provavelmente se eu estou muito orgulhoso de mim. Aqui é rápido, ó. Já temos o gabarito? Temos o gabarito, eu já até paro. Quando a gente tem uma resposta que a gente já tem certeza ali, ó, no coraçãozinho, a gente já se aquieta e avança. Vamos só ver o que estaria errado nas outras. Permitem os espectadores assistirem as partidas fazendo parte da equipe. É rendimento, né, meu amor? A gente vai querer, mas a gente não vai conseguir jogar lá. Não, eles não vão contratar a gente hoje. Minimizam possibilidades da participação e procura pelas práticas esportivas. No caso, essa propagação pela mídia é justamente para estimular, porém, a dependente de como ela faz, ela acaba limitando. Então, essa daí seria uma questão distratora. Alternativa D, incentiva o abandono das práticas esportivas, além do sedentarismo, o direcionamento ali do texto base, ele provavelmente faz essa compreensão, essa consolidação acerca da importância de influenciar positivamente os atletas, né, de alta performance a estimular a prática, então não é isso. E também tem aqui, deixa eu ver, possibilitam os espectadores desenvolvimento técnico, não, porque técnico é na execução da atividade. Então essa foi mais uma, e a gente tem mais uma, que é uma das minhas questões favoritas, mas essa eu vou deixar para um outro momento em que a gente possa fazer ela com mais calma, porque essa daí eu quero ela belíssima para que a gente possa fazer esse desenvolvimento, essa finalização um pouco mais coesa. De esporte a gente para por aqui, a gente segue acessando a plataforma Eduque para ver essa aula, outras aulas, outros assuntos que estão correlacionados ao Enem. Eu paro por aqui, espero que você tenha gostado, bata um bolão nesse Enem e vamos lá. Beijinhos e até a próxima.